Muito bom dia, pessoal da turma 4, turma Melanie Klein, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, em tempos de quarentena. Estamos aqui hoje na primeira webconferência ou web aula. Eu quero já, de imediato, para vocês que estão aqui em tempo real comigo, as aulas, os módulos presenciais. Então, você que está aqui comigo nesse bate-papo, que assiste a essa gravação, que não pôde estar 4 de abril, são 9 horas e 4 minutos, eu quero informar que todos os módulos, como eu havia falado no grupo, serão presenciais, né, lá no campus da Uniítalo, com os professores. O módulo que vocês tiveram, a primeira aula, será retomado presencialmente, sim, com o professor Anselmo, que mandou um abraço para vocês, falou que também está com saudade, com vontade louca de retornar, louca sem trocadilhos, né, no curso de psicanálise, mas ele está com muita saudade também de vocês, enviou um abraço carinhoso a cada um de vocês. Mas, por outro lado, eu sei que a expectativa de vocês é grande, eu entendo a curiosidade, a vontade de falar sobre psicanálise, então, conversando com vocês e também com os representantes, a Dani e o Renan, que tem sido meu braço direito e meu braço esquerdo, optamos por esses encontros em que eu vou tratar da fundamentação humanística que envolve a psicanálise, como que se pensavam as questões psicanalíticas antes do surgimento do século XIX de Freud, da teoria psicanalítica, como que as ciências humanas abordavam essas questões. Então, a partir de hoje, nós iniciamos conversa, não deixa de ser uma aula, mas que não substitui, repito, as aulas presenciais, e todos os módulos que vocês terão no curso serão presenciais, ok? O Renan nos informa aqui no bate-papo, estamos com uma oscilação, precisamos que a colega Edna, que estiver aqui, desligue o microfone. Eu vou combinar também, além dessa solicitação, a você que está no grupo, que nos acompanha, se eu estiver, né, numa velocidade muito ou falando muito, porque vocês no vídeo, uma opção de tal, né? Mas agora não, a câmera, eu chego até você, você me vê, mas eu não te vejo. Então, vão dando o toque aqui para mim. Podemos combinar dessa forma, pessoal? E não adianta balançar assim, por favor, coloca a resposta, né? Isso, obrigado, Renan. No bate-papo para eu poder ter esse feedback. A nossa intenção é nós termos uma conversa de 1 hora, mas você pode, é claro, fazer as suas perguntas, fica uma coisa até mais dinâmica, tá bom? E aí, todos os sábados, até o retorno dos encontros, eu faço dessa forma. Preparo o link, envio para os representantes, eles repassam para vocês, e a gente caminha nesse... Podemos fazer dessa forma? Pode deixar aqui, Telmo de acordo, a Lívia ok. Beleza, ok, Renan, obrigado. Edilson, Marlon, legal, Marlon. Rafa, obrigado. Estamos já com 14 no grupo, né? Logo no início. Que bom. Obrigado, Dani. Bom, então vamos aí dar o início. Sempre interessante, sempre é importante dar o início. Quando falamos, pessoal,
turma Melanie Klein, né? Quando eu disser turma 4 ou turma Melanie Klein, eu me dirijo a todos e me dirijo também a vocês. Pois não, Dani, pode deixar aqui a sua pergunta, o seu comentário, que eu vejo com carinho. Quando pensamos, turma Melanie Klein, ou se eu falar Melanie Klein, é para vocês, é para a turma de vocês. Em psicanálise, é claro que todo tratado, e mais do que justo, todo livro, todo historiador, todo cientista, todo psicólogo, todo psiquiatra, enfim, todos os profissionais da área da saúde que lidam com o ser humano do ponto de vista emocional, cognitivo, intelectual, Sigmund Freud, é claro, para a psicologia, para a psicanálise, Freud é o pai, considerado o pai da psicanálise. E esse título é muito interessante, é um título afetivo, né? Pai da psicanálise, assim como lá na filosofia, Sócrates é considerado o pai da filosofia. O que devemos, pessoal, e o que podemos entender por esta paternidade? Né? Se tratando de uma relação humana, o pai é quem gera o filho biológico e prossegue, desculpem aqui, e prossegue nessa criação, né, afetivamente, presencialmente, amorosamente, ao longo de toda uma vida. Pai é o que gera a vida, mas também e principalmente é quem mantém a continuidade dessa vida. Sigmund Freud é considerado o pai da psicanálise não porque ele tenha criado a psicanálise como uma ciência, né? Não que ele tenha descoberto e antes dele não existisse a depressão, não existisse a ansiedade, não existissem as psicopatologias. Né? Elas sempre existiram desde que a humanidade existe. Né? É claro que em proporções diferentes das atuais, é claro que em contextos culturais diferentes dos atuais, mas o mérito, meu querido, minha querida, em Freud, sobre a psicanálise, é que ele cria uma sistemática, ele cria uma metodologia, ele sistematiza, ele organiza de uma forma científica todo um procedimento de tratamento de questões vinculadas ao aparelho psíquico. Então, quando falamos, e aí que eu gostaria que você entendesse, significa o grande, o hercúleo, o meritoso trabalho de um médico. Olha que interessante, né? A partir do ponto de vista científico, nasce nas mãos e a partir de um médico. Isso é muito interessante. Isso vai ser determinante na psicanálise a partir do século XIX. É importante. Eu penso que talvez não vá haver muito tempo, porque infelizmente são poucas aulas nesse módulo, mas se ele não tratar, eu voltarei em outros momentos tratar com vocês. É importante que você se situe no século XIX, talvez até melhor ainda, semana que vem nós podemos falar sobre isso, o que foi, né? É importante que você se situe na história do século XIX, né? O que foi o século XIX na Europa, como era a sociedade europeia no século XIX, para os historiadores, para os foi um século atípico, do ponto de vista filosófico, sociológico, ideológico, do ponto de vista institucional. Nós poderíamos representar para você um século caracterizado fundamentalmente por transformações. É aí que a psicanálise surge. Freud, como qualquer homem, como qualquer gênio. Deixa eu só desativar aqui o celular, pessoal, só um minutinho, peço desculpas pelo inconveniente. Deixa eu só colocar aqui. Eu coloquei lá no vaso sanitário e apertei, para não ter mais problema. Desculpem. Então, Freud é um homem do século XIX e toda essa efervescência que vai ocorrer na Europa
se dá a partir dessa perspectiva, se dá a partir desse contexto. Então, é claro que a psicanálise vem para inovar, vem para revolucionar, vem para explicar, mas principalmente é esse ponto que eu quero, com muito carinho, como coordenador de curso, para você, Melanie Klein, entender essa psicanálise, e por isso que o curso se chama Psicanálise Clínica. Pode ser até redundante, porque se é psicanálise, ela é clínica, mas eu quis colocar que vai aparecer no seu certificado de psicanalista, né? Curso de psicanálise clínica, porque ela tem uma atuação especificamente, fundamentalmente clínica, ou seja, científica, né? Não é achismo, não são apenas técnicas. Vocês vão perceber no curso, na própria fala do professor Anselmo, que é psicólogo, é professor de psicanálise, trabalha com psicanálise, e todos os professores que virão, essa forte pegada clínica, essa forte sustentação científica, vocês terão, fazendo aí um pequeno spoiler, uma disciplina chamada Desenvolvimento Humano, que vai estudar desde a concepção do ser humano, período pré-natal até a velhice e morte, tudo com uma sustentação biológica, anatômica, fisiológica. Uma outra disciplina que eu já comentei com vocês, as psicopatologias, né, psicossomática. Então, de fato, a partir do século XIX, temos essa psicanálise clínica. E a pergunta que se faz, mas antes eu vou te perguntar, vocês conseguem me acompanhar? Eu estou indo muito rápido, posso manter o padrão? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Telmo, tudo ótimo. É que eu pergunto para vocês respondendo para eu poder tomar uma água também. Obrigado, Renan, Rafael, Telmo, o pessoal que está respondendo. Obrigado, Olivia. Bacana. Então vamos prosseguir. Legal, Adilson. Dani, para você tudo bem. Tá joia. A pergunta que não quer calar, pessoal. Se você já não a fez, aí. Mas, Luiz, e antes do século XIX? Como é que ocorre isso? Né? Maílson faz essa pergunta, mas, professor, e antes? Tudo bem, começa a nossa conversa, nossa web aula a partir do século XIX, mas e antes disso? Né? Que é o motivo da nossa conversa, né, aos sábados aqui. Antes do século XIX, quem respondia, quem era a mãe da psicanálise, quem era a mãe da psicologia, é uma senhora grega que nasceu em Atenas, chamada Dona Filosofia. Isso, filosofia é considerada a mãe, né? Se o pai foi Freud, né, da psicanálise, pelo menos nesse momento, uma filiação precisa ter, né, dois participantes. Se o pai foi Freud, quem foi a mãe que gestou, né, que engravidou desse rebento? E é a filosofia, pessoal. Né? A filosofia é algo muito interessante, é a mãe das ciências sociais, como a própria sociologia, como a própria antropologia cultural. Ela é a mãe das ciências biológicas, como a física, a química, a própria matemática. Eu sei que no grupo nós temos vários profissionais de diversas áreas, então, se tiver alguém na área de exatas que queira discordar, eu respeito, entendo. Né? Da mesma forma, das ciências humanas, se houver algum advogado, ou antropólogo, psicólogo e discordar, eu respeito também. Mas que, na verdade, eu quero afirmar a vocês, como coordenador do curso, que as bases da psicanálise científicas, de fato, ocorrem a partir da sistematização de Freud. Não que não houvesse ciência, pessoal, antes de Freud, muito pelo contrário, né? Mas o mérito dele é de ter sido humilde, responsável, capaz o suficiente e gênio, né, a ponto de organizar todos esses conhecimentos e sistematizá-los no que a gente chama de teoria psicanalítica. Eu não quero entrar no mérito, eu não quero me aprofundar
nessa temática da teoria psicanalítica, porque esse é o filé mignon, né? É o coração do módulo do meu querido amigo e colega professor doutor Anselmo, que tratará com muito mais competência sobre isso. Mas de onde que Freud, é essa pergunta que eu quero lhe responder, tira esse arcabouço teórico para organizar a psicanálise? De onde que Freud tira esses conteúdos tão importantes que sustentam a psicanálise? E a resposta é exatamente essa. Freud toma como base, embora sendo médico, né, ele toma como base os fundamentos da filosofia, que trouxe sobre si, desde o século V a.C., né, e eu vou te dizer por que o século V a.C., até meados dos séculos XVII, século XVIII. Então, objetivamente, né, Melanie Klein, eu digo para você que o estudo da psicanálise e das questões psicanalíticas eram tratadas, eram abordadas, eram contempladas pela filosofia e seus filósofos e pelas correntes filosóficas num período que vai do século V a.C. até mais ou menos os filósofos do século XVIII, era cristã. Então, vamos fazer uma conta aí. Eu não sou muito bem de matemática, se tiver alguém na área de exatas, me ajudem. Quantos anos ou quantos séculos a psicanálise navegou nessa área da filosofia? Eu tenho o século XVIII, mais depois de Cristo, eu tenho mais 5 séculos antes de Cristo. Então, se a gente fosse somar, enquanto eu falo, se alguém puder fazer o cálculo aí, né, 18 séculos mais 5 séculos, quanto isso representa em média, né? A gente está fazendo um exercício aí de abstração, né? Renan, já rápido, 2.300 anos, caramba, meu, 2.300 anos de pessoas, de filósofos, de tradições, de culturas, tratando questões, temas que hoje, né, nós chamamos de ansiedade, psicopatologias, ansiedade, como falei, depressão. Então, é algo assim inimaginável como essas questões incomodavam tanto as pessoas como incomodam até os dias atuais, né? Penso que as crises hoje pessoais, eu penso, Melanie Klein, que os desafios que hoje nós, atuais e futuros psicanalistas, né, os nossos colegas, os psicólogos, os psiquiatras, né, a sociedade lida e trata, são questões muito profundas, né, muito significativas, são desafios muito emblemáticos. Então, é por essa razão que nenhum psicólogo, nenhuma psicóloga séria, nenhum psiquiatra, nenhuma psiquiatra sérios, e nenhum psicanalista, nenhuma psicanalista também sérios, dizem e afirmam que conseguem resolver qualquer problema sobre a psique humana. Não. Nós aproximamos dos nossos. Eu não gosto da palavra cliente e eu não gosto da palavra paciente. Respeito quem os utiliza, né? Ambos os termos. Mas eu, a partir da nossa conversa, eu quero sistematizar o termo analisando, né? E me desculpem, é uma linguagem machista, né? A língua portuguesa é convencionada numa linguagem machista. Analisando também, entendam, analisanda, né? Homem e mulher, ser humano, pessoa. Tá? Então, quando eu me referir à pessoa, ou analisando homem, mulher, gênero, idade, contemple todos. Tá? Então, 2.300 anos de estudos, de perspectivas. E o que eu quero nessa conversa que se inicia hoje, nesse sábado, e vamos prosseguir até a retomada dos encontros presenciais, é te explicar quais são esses fundamentos humanísticos e filosóficos da psicanálise. E aqui eu justifico o nome dos encontros, né? Eu vou colocar alguns conteúdos para vocês, podcasts. São fundamentos humanísticos porque vêm de diversas áreas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pontual para ficar até mais claro para vocês. Que ideia, meus caros,
que ideia que você faz das palavras que eu vou dizer agora? Felicidade. Que ideia que você faz? Não precisa nem escrever aqui no bate-papo. Que ideia que você faz da palavra amor? Palavra tão querida, né? Nos dias de hoje, tão carente nos dias de hoje. Que ideia que você faz da palavra esperança ou da palavra justiça? Eu não sei que ideia que você faz, mas eu posso te garantir que essas ideias nascem de um modo que nós ocidentais temos do mundo. Então, a nossa cultura, a maneira, as nossas origens, a maneira como nós vemos o mundo, isso é fortemente influenciado pelo modo como o Ocidente foi e é construído. Então, a ideia de felicidade para você pode ser completamente diferente de um aborígene da Austrália ou de uma tribo de um país do continente africano ou de um vilarejo da China. Por quê? São visões humanísticas diferentes. O nosso modo, Melanie Klein, de ver o mundo, ele não é o único, ele não é, talvez, o melhor, mas o que, que ele é? É o que temos para vivermos. Eu não sei da vida pessoal aqui, né, dos nossos participantes, se você é casado com uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, se você constituiu família com alguém de outra nacionalidade, enfim, né? Os hábitos às vezes são diferentes e às vezes são radicalmente diferentes e a maneira como você lida com a situação talvez seja diferente dessa outra pessoa. Então, por essa razão que eu coloco fundamentos humanísticos, né? Porque às vezes são questões que vêm da sociologia, ou da antropologia, ou da própria história, mas também fundamentos filosóficos. Que ideia que eu faço do ser humano para que a psicanálise possa auxiliá-lo na maneira como ele deve ser cuidado, da maneira como ele deve ser tratado. E hoje mesmo, daqui a pouco, agora, eu vou já dar essa concepção de ser humano, que é essa concepção pela qual a psicanálise vai trabalhar. Então, quando o professor Anselmo, quando o professor André, quando o professor Elise, quando o professor Roberto, quando a professora Tatiana, quando o professor Bido, quando todos esses meus colegas falarem sobre, tratarem sobre a psicanálise, né, o ser humano, analisando, né, a pessoa, vocês vão resgatar essa fundamentação filosófica que eu vou passar a partir de agora para vocês de uma maneira mais objetiva. Até aqui, alguma pergunta, algum comentário, alguma concordância, discordância que vocês queiram registrar aqui no bate-papo, pessoal? Deixa eu só arrumar aqui a cadeira. Como o pessoal da graduação fala, né? Suave, moçada? Tranquilo, galera? Ok. Às vezes eu me embalo no comentário e acabo falando as coisas muito rápidas. Eu sei que você está me ouvindo, acompanhando, alguns devem estar escrevendo. O legal, pessoal, é que essa aula é gravada, então depois pode ser assistida, né? Novamente. Então, pelo que a turma está colocando aqui, eu vou prosseguir. Tá? Marlon, suave. Somos jovens, Marlon, pessoal. Né? Suave, de boa. Às vezes eu entro com essas falas, né? Pela convivência com a meninada na graduação, é muito legal, é muito da hora, é muito da hora. Bom, fundamentação humanística da psicanálise. Quem é o homem? Que concepção antes da psicanálise se fazia do ser humano? E que eu entendo, pessoal, não é que a partir do século XIX toda a filosofia, toda a humanidade é abandonada na psicanálise. Não, não ocorre isso. Pelo contrário, um dos primeiros discípulos, para você ter ideia, que será o seu segundo módulo, com um grande amigo, um grande profissional conhecedor da área, psicólogo, será Jung. Será Jung. E Jung é um dos psicanalistas
dissidente de Freud, que vai resgatar toda essa parte filosófica, mitológica. Não sei se você já ouviu o termo, a palavra arquétipos, né? Arqué, em grego, olha, é filosofia, né? Muita coisa da psicologia. Se eu tenho algum psicólogo, alguma psicóloga aqui no grupo nesse momento, o termo arqué significa origem. Muitos termos da psicologia vêm do grego, né? Telmo faz um comentário, uma pergunta muito legal. Professor, quem é o homem a partir do século XIX, a partir da sistematização da psicanálise ou desde o século V? Eu já te respondo uma excelente pergunta, Telmo, que eu vou aproveitá-la. Você vai ter, como eu havia dito, vários psicanalistas correntes que vão mais ou menos retomar essa perspectiva filosófica. E aí já pego a pergunta do Telmo para continuar o assunto. O homem, a partir do século XIX, é visto como um ser livre, como um ser que está no mundo, como um ser dotado de inteligência ou razão e liberdade, mas que não sabe como transformar esse mundo, né? Telmo, o homem do século XIX que Freud vai encontrar é um homem perdido, né? É um homem que é fruto das ideologias predominantes na Europa, é um homem em crise. Olha, pessoal, penso que ao longo dos séculos, esse homem sempre viveu as suas crises. Não vejo nenhum século, rapidamente fazendo uma retrospectiva, em que o homem não teve aí os seus desafios, as suas crises, os seus conflitos. Mas esse homem que vai ser pensado no século XIX é um homem que foi concebido no século V. E essa data, né, de cartório, século V, né, é o século de ouro da Grécia, né? É o século em que você tem, quem gosta de história, né, quiser ver um documentário, eu posso até deixar aqui, que fala sobre a Grécia, que trata sobre a Grécia, muito interessante, pessoal. É um século de ouro, porque é um período que na Grécia, e quando eu falo Grécia, é um continente, né, é uma península que foi construída a partir de várias cidades-estado. Então, assim como o Brasil, você tem Espírito Santo, Acre, Alagoas, São Paulo, Pará, Atenas era constituída por várias cidades-estado. Perdão, a Grécia, perdão, isso que dá a ser ao vivo a coisa. A Grécia era constituída de várias cidades-estado na época, né? Então, você tinha Tebas, você tinha Lesbos, você tinha Esparta, você tinha Corinto, e uma delas, a mais famosa, que se dedicou à reflexão, aos estudos, é Atenas, né? A capital intelectual da Grécia. E é em Atenas que vamos ter, no século V, um período muito favorável, muito equilibrado, de muita prosperidade. A economia do século V era muito boa, foi um período em que Atenas não estava envolvida em guerras, com isso a população crescia, a agricultura estava em condições muito favoráveis, então havia uma prosperidade muito grande nesse período em Atenas, que permitiu o surgimento de um outro homem, que também foi pai, chamado Sócrates, né? Sócrates é um filósofo do século V, que é considerado o pai da filosofia, não porque tenha criado a filosofia ou sistematizado, né, criado as questões filosóficas, mas ele é considerado pai também porque ele é o sistematizador de uma técnica, de uma teoria, de um procedimento. Olha que coisa interessante. E que, se eu tenho algum psicólogo, alguma psicóloga no grupo, vai me entender antes do que eu vou explicar. Ele é responsável por um método, por uma teoria chamada hermenêutica. Hermenêutica, eu vou até escrever aqui no bate-papo, eu sei que vocês gostam de anotar, e você, mesmo que não esteja em tempo real, ao assistir essa aula, vai querer saber essa palavra que eu coloquei aqui, hermenêutica socrática. Essa hermenêutica, agora compartilhando com os não psicólogos, a grande maioria aqui do nosso grupo, Melanie Klein,
A hermenêutica socrática, falando português claro, pessoal, essa ferramenta que Sócrates cria, sistematiza, vai ser amplamente utilizada na psicanálise. Então, vocês terão uma disciplina presencial chamada TPA, Técnicas e Procedimentos de Atendimento, em que o professor ou a professora que for ministrar esse módulo, essa disciplina, vai te explicar, exato, como atender, como é o procedimento do psicanalista, da psicanalista, e vocês vão se lembrar dessa aula. Né? Você vai perceber que alguns elementos da psicanálise remontam lá à filosofia hermenêutica. E o que significa em grego hermenêutica? Hermenêutica significa, é que eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho, só um minuto. O que é hermenêutica? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. O que eu tenho aqui, pessoal? Uma chave. Hermenêutica significa chave de interpretação. Por quê? A palavra hermenêutica tem a origem de uma outra palavra grega. Vou colocar aqui. A palavra Hermes. Hermes, ou Mercúrio, na mitologia grega, na religião grega, que era a mitologia, era um deus mensageiro dos deuses. Era um deus, uma divindade que trazia as mensagens, era o portador das mensagens e das vontades dos deuses junto aos homens. A mitologia grega vai fazer uso disso. Era um representante divino, era uma divindade também, que trazia as determinações dos deuses aos homens. Então, Hermes gera uma outra palavra que eu quero colocar aqui, hermético, que significa fechado. Vocês não lembram porque vocês são jovens, né? Pimpões, pimponas, mas a mãe de vocês lembra disso. Na década de 80, 90, surgiu uma empresa aqui no Brasil, vinda dos Estados Unidos, que revolucionou a cozinha dos lares brasileiros. Então, haviam reuniões, Pode fazer a sua pergunta, Herbert, enquanto eu explano aqui, pode colocar que eu respondo. Haviam reuniões à tarde ou de manhã, a sua mãe chamava as vizinhas, servia-se um bolo, tinha-se bate-papo, e eram vendidos alguns produtos de plástico para armazenamento de comidas, né? E se a comida, a sopa, o caldo, o Wagner já matou aqui, só que é com W. O termo, se eu não me engano, é esse daqui, ó. Era tão interessante que o lema da Tupperware, né, já falando o nome, era hermeticamente fechado. Né? E hoje você tem a Tupperware e outras marcas, mas começou naquela época e era uma revolução, porque armazenava alimento, podia ir para a geladeira, coisa e tal. Então, hermeticamente fechado. Hermético significa fechado. Por quê? Porque Hermes, a divindade grega, era aquele que trazia os segredos, e todo segredo tem que ser fechado, tem que ser uma coisa reservada, e ele revelava isso aos deuses. É aquela figura da divindade que você tem na mitologia, na cultura grega, de uma espécie de um anjo, de um homem com pés alados, né, com um capacete, né, o deus Mercúrio, que, se eu não me engano, não tem alguém da contabilidade aqui, é o símbolo da contabilidade também. Ele era protetor do comércio. Olha que coisa interessante. Então, Hermes era o portador dos segredos, e de Hermes nasce a palavra hermético, que significa fechado. Da palavra hermético surge a disciplina hermenêutica, que o pessoal do direito teve ou tem na sua formação profissional, ou exerce a sua profissão. O pessoal da filosofia tem essa disciplina, o pessoal da teologia tem essa disciplina de algumas áreas, porque hermenêutica é uma técnica, é um conjunto de técnicas, de conhecimentos em que você interpreta
um determinado conteúdo. Então, não vamos tão longe assim. Vou te dar um exemplo. Nesses tempos de pandemia, de recolhimento em casa, né, muitas pessoas que praticam suas convicções religiosas passaram a fazê-lo a partir da segurança das suas casas por meio da televisão. Então, seja a pessoa budista, seguidora do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, os seus cultos, as suas sessões, as suas missas, as pregações são todas televisivas. Mas, de repente, alguém, seguidor de alguma igreja cristã, ouve o pastor, o ministro religioso ou o padre fazer o comentário, a leitura de um trecho bíblico e diz o seguinte: se teu olho te faz pecar, é melhor você arrancá-lo e jogá-lo fora, porque é preferível você entrar no reino de Deus sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Ora, eu tenho nesse trecho extraído de algum dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, uma expressão muito forte, né? Uma expressão muito forte, muito intensa, que foi dita em aramaico, que era a língua que Jesus utilizava naquela época, eles falavam naquela época o aramaico. Se eu não entender o aramaico, se eu não entender a cultura do judaísmo, a doutrina, a religião judaica, eu vou fazer a coisa ao pé da letra. Aqui não, porque é todo mundo gente boa, gente de família, mas de repente a pessoa olha para alguém com libido, com atração, com interesse, me perdoem a expressão, com tesão. Não, então eu vou arrancar. Não se faz isso. Então entra a hermenêutica para ajudar a pessoa a interpretar aquele texto e adequá-lo à nossa cultura, ao nosso modo de viver nos dias atuais. Porque sem essa hermenêutica eu não posso fazer uma interpretação literal do processo. Voltando agora a Sócrates. Sócrates cria uma técnica chamada hermenêutica socrática, que vai, nada mais, nada menos, no século V, ajudar-nos a sistematizar esse homem, né? Ajudar-nos a conhecer melhor esse homem, o homem ocidental, que é uma técnica constituída, pessoal, de 2 etapas. Eu vou citá-la, mas eu não vou explicá-la agora. Esse é o objeto da nossa conversa na semana que vem. Mas só para matar a sua curiosidade. A primeira etapa dessa hermenêutica chama-se ironia. Tá? Ironia. Mas, por favor, Melanie Klein, não entenda o termo ironia com a cabeça que a gente tem hoje. Tipo, o Felipe está sendo irônico com aquela aluna, ele está sendo irônico com aquele rapaz, ele está tirando sarro lá deles. Não. Né? Esse termo ironia tem um outro significado daquela época, um significado humanístico, filosófico, extremamente importante. Essa ideia de que ironia, respeito para com o outro, é uma ideia, é uma concepção moderna. Né? O termo foi modificado no seu significado, então deixo registrado para você que assiste às nossas aulas, a essa gravação, não é o termo dos dias de hoje. Ironia, que eu vou explicar na aula, no encontro do dia 11 de abril, significa euroneia, que é rir. Isso, rir. Mas rir não do outro, rir profundamente de si mesmo. O termo, pessoal, é muito interessante, porque quando a gente fala em rir, eu me refiro propriamente a uma tiração de sarro. Não, quando eu rio de mim mesmo. Veja que coisa curiosa. E a segunda fase desse processo chama-se maiêutica. A segunda etapa do método socrático vem do grego maieutikos, que eu vou explicar para vocês também no próximo encontro. Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?
estou usando alguns termos técnicos em grego, eu não quero que você perca o raciocínio aí, o fio da meada. Ok? Que bom, que bom. Posso prosseguir? Tá legal. Tá, joia. Deixa eu até informar para vocês, eu vou produzir também alguns podcasts que vão complementar esses encontros, tá? Essas conversas. Não só agora, antes, segunda etapa, Edna? Claro, bem, por favor. Eu vou colocar aqui, ó. Ironia e maiêutica. As etapas. Aí, semana que vem, eu vou traduzir isso do grego, vou fazer toda uma interpretação, porque isso é muito, muito, muito importante para o processo da filosofia, mas principalmente, pessoal, para o processo da psicanálise em si. Tá bom? Que bom, Adina, que bom. Bom, temos ainda alguns minutos da nossa conversa. Olha como o tempo passa, olha como o tempo passa, né? Então, vamos prosseguir. É em Sócrates que você tem essa concepção, né, essa hermenêutica socrática, a ironia e a maiêutica, e a partir de Sócrates também é possível nós pensarmos o ser humano encimado, estruturado a partir da seguinte afirmação: o ser humano é uma realidade composta. E aí eu quero te dar mais 2 ou 3 conceitos a mais. Ser humano, vou até escrever aqui no bate-papo. A partir desse momento, pessoal, ele é expresso na filosofia em Sócrates como uma palavra que eu coloco aqui, anthropos. Então, este anthropos, e toda vez que eu utilizar anthropos, significa ser humano, significa homem e mulher. Anthropos representa o que hoje nós entendemos a natureza humana. É o que você é que eu, deixa eu arrumar aqui a câmera, é o que nós somos. E aí eu já quero te dar um exemplo, pessoal, ilustrativo dessa simples definição. Antropos, natureza humana. Ah, tá, Felipe, entendi, tá bom. Anotei e tal. Interessante, legal. Mas vocês vão verificar a riqueza desse termo quando, muito em breve, já no exercício da psicanálise, ou já como psicanalistas, você ler uma notícia de um documentário ou um acontecimento trágico noticiado pelo telejornal na televisão, de que uma pessoa foi capaz de matar os seus próprios pais, está sendo corriqueiro, né? Parece, com requintes de crueldade, retalhado o corpo, incinerado, queimado o corpo, e depois fez uma festa e jogou os restos mortais dos seus pais na lata do lixo. Bem trágico, bem trágico. Inclusive a palavra tragédia vem do grego. E aí alguém comenta com você, nossa, ai meu Deus, né? No senso comum. Isso é uma monstruosidade. Não, isso é terrível. Nossa, que, abre aspas, que ser humano é capaz de fazer uma monstruosidade disso. E aí que vem, pessoal, 2 pérolas para nós da psicanálise, 2 pérolas. Primeira pérola, não. A única conclusão palpável, sensata, é que essa pessoa não é um ser humano, é um monstro. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Não, não é um ser humano, é um monstro. E nós, antropos, ouvimos, não falamos nada, pensamos e em seguida a gente responde, não, isso foi feito por um humano, não foi feito por um monstro. Isso é possível ser feito, foi um ser humano que fez. Se existe uma psicopatologia, nós vamos ver depois. Se foi um surto psicótico, nós vamos ver depois. Mas foi um ser humano. Olha que interessante. Porque os gregos já entendiam,
pessoal, os gregos já entendiam que o ser humano é capaz disso. Posso tirar a segunda pérola? Pode responder aqui pelo bate-papo. Posso tirar uma segunda pérola? Que vai te deixar ainda mais curioso, mais curiosa para a aula da semana que vem? Posso, Edna? Marlon? Herbert? Agora, só para fazer tipo, né? Todo mundo, vai. Só para fazer tipo. Falar, acho que eu vou falar para a semana que vem. Não, eu vou falar assim, senão eu morro. Tá todo mundo querendo saber. Marlon tá se divertindo. Telmo, vai. Ah, não sei, eu vou consultar os representantes de sala. Dani, Renan, vocês acham que eu devo falar a segunda pérola? Se eles não deixarem, eu não falo. Se eles não deixarem, eu falo. Renan autorizou, 50%. Vamos ver a Dani se ela autoriza. Tempo. Vamos lá. A segunda pérola, muito comum, Marlon. Dani! Essa turma é muito legal. A segunda pérola, mesmo a Dani deve estar tentando responder, tal, eu vou me antecipar à autorização dela e vou responder. É muito comum e que é um tema que me fascina como psicanalista, é o argumento de que aquela pessoa que cometeu aquela atrocidade, que pensou aquela... Não só cometer, é pensar na atrocidade, não é só realizá-la. A Dani, o Wagner falou que a Dani deu ok, tá bom, então. Olha, não sei, né? Vamos ver, eu não consigo vê-la aqui pela câmera, né? Então, mas é o argumento, pessoal, de que aquela pessoa que engendrou a atrocidade, que pensou, que realizou, materializou aquele crime horrível, e não sei, parece que nós temos um colega, um aluno que é advogado, né? Muito comum no universo profissional deles, é a afirmação de que a vítima estava possuída por uma entidade espiritual, que não era ela que estava no comando da situação, e uma entidade espiritual do mal se apropriou dessa pessoa e ela agiu sob o efeito de uma possessão demoníaca. Né? Não, foi o diabo que entrou naquela pessoa e colocou isso nela, porque uma pessoa em sã consciência, abre aspas, não faria isso, fecha aspas. E a resposta que a psicanálise dá é que não foi uma entidade espiritual do mal, foi a pessoa. É duro você imaginar que alguém como você, como eu, um ser humano, um antropos, né, tenha tomado essa iniciativa, mas tomou. E por que, pessoal, só para justificar, eu falei, né, para você que me acompanha aqui na aula, por que eu falei que o objeto é um dos temas de paixão que eu gosto de estudar? Porque nós temos na parapsicologia, alguns estudos, e quando eu falo parapsicologia é com uma abordagem científica, séria, né? Já te respondo, Rafael, para não sair do assunto, eu te respondo sim a sua pergunta, muito interessante e muito importante. Só para não quebrar a sequência. A parapsicologia é uma área da ciência que vai dialogar com 3 outras áreas. Com a própria psicologia e a própria psicanálise, ela vai dialogar com a teologia, com as religiões, e ela vai dialogar com a ciência, com as ciências empíricas. Então, há um limite muito tênue, que eu vou citar hoje, mas eu vou explicar na semana que vem, entre o psíquico, na natureza humana, que é o campo da psicanálise, que é o campo da psicologia, que é o campo da psiquiatria, e o plano
espiritual, é a dimensão da espiritualidade. Então, nós já afirmamos na psicanálise que nós entendemos que há uma dimensão no ser humano que é espiritual, que é o da transcendência, que é o da espiritualidade, que nós consideramos, que nós respeitamos, mas que não pode substituir a dimensão psíquica. Então, é um tema que me é muito caro, a questão da possessão demoníaca, a questão da obsessão demoníaca, como psicanalista, porque como alguém vinculado à ciência, nós queremos entender qual é o limite disso, né? Se é que existe um limite, se é que existe um fechamento de portas de um lado e abertura de portas do outro. Então, é um tema que me é muito querido. Infelizmente, eu não tenho tempo que eu gostaria de me dedicar a isso, mas é um assunto que depois a gente pode retomar se houver interesse. Eu vou responder ao Rafael, mas retomo aquela nossa conversa. Então, essa noção de antropos, né, de natureza humana, veja como ele é utilizado, como ela é aplicada na psicanálise. Eu citei esses dois exemplos, né, para você, para se ter uma ideia de como isso afeta a nossa prática, nosso exercício profissional. Rafael faz uma pergunta, professor, não precisa chamar de senhor, não, eu sei que é respeitosamente e tal, mas pode, quem quiser me chamar de você, ou de Luiz, ou de Felipe, ou professor, a maneira como você se sente à vontade, eu acolho de boa, tá? Luiz, você comunga de qual visão de natureza humana, Rousseau ou Hobbes, né? E Renan, outro comentário. Para quem não conhece ou não é da área da filosofia, Rousseau parte do pressuposto de que o ser humano nasce bom, ele tem uma natureza boa e é a sociedade que o corrompe. Rousseau é um outro filósofo do período da Idade Moderna, que vem a partir do Renascimento, do Iluminismo, que vai dizer o contrário, né? Que o homem nasce mal e existe uma necessidade imperiosa de um contrato social, né? Isso é tratado num clássico chamado Leviatã, para que o homem se torne forçosamente, à luz e à força da lei, alguém com que se possa conviver, para ele se tornar bom. Rafael, como psicanalista, eu comungo de ambas as visões. Eu considero que há determinados aspectos de Rousseau sobre a natureza humana, sobre o analisando, e há também, segundo Hobbes, essa concepção, né, parece que é contraditória, mas as duas, Rafael e pessoal, se complementam, que afetam o comportamento, o modus vivendi do analisando. Né? Eu não descarto. Né? E geralmente a psicanálise trabalha com as duas abordagens. Né? Renan, o ser humano é dotado de inúmeras qualidades e sentimentos, oscila entre o bem e o mal. Nisso, a análise vem se dar conta desses vários impulsos, né, já está utilizando um termo científico, que os pulsões, que oscilam sempre entre o bem e o mal, o amor e o ódio, eros e thanatos. Exatamente, Renan. Vai muito, Rafael, de encontro à posição e contribuição do... Exato, Rafael. E é muito bom que vocês comecem a fazer essas relações. É bem por aí. Me permitam retomar esse primeiro momento, que agora eu ingresso na fase final da nossa conversa. Eu gosto muito de respeitar o horário, já são quase 10 horas. Posso entrar nas considerações finais para deixar vocês com um gostinho de quero mais para a semana que vem? Cadê a Dani? Pessoal, chama a Dani. Cliquem aí. Dani, cadê você? Ah, legal. Legal, legal. Isso é maldade de coordenador, viu? De professor que está aqui sozinho e quer cutucar vocês aí. Legal, Dani. E ela, não, Marlon, ela sempre teve aí. Eu consigo perceber a vibração. Eu sei que vocês querem ouvir, acompanhar o raciocínio, eu sei que vocês querem anotar. Por isso que a web aula permite ela ser, né, gravada e depois você pode reassisti-la. Mas eu também vou passar para vocês podcast, material de apoio, a tudo isso que eu estou falando. Tá? Eu sei que vocês estão numa doceria
e tem vários doces, salgadinhos lá, e brinquedos, e você não sabe por onde começar. É essa a vontade, é esse o propósito. Muito bem, então, nós já falamos de filosofia, o diálogo da filosofia com psicanálise. Comecei ao citar Sócrates. Em Sócrates, eu comentei sobre o método que ele cria. Cobrem de mim, pessoal. Cobrem de mim uma palavra que eu vou usar agora, método. A palavra método tem uma origem grega que significa caminho. Cobrem de mim na semana que vem. Felipe, por que você disse que a palavra método significa caminho? O que isso tem a ver com Freud e o que isso tem a ver com Sócrates, com Platão e com Aristóteles? Aí semana que vem eu consigo explicar com calma. Sócrates cria o método, a hermenêutica socrática, composta pela ironia e pela maiêutica, que dão uma base humanística à psicologia e à própria psicanálise. Comentei também nessa nossa web aula que a visão que os atenienses, que os gregos, que a filosofia tem do ser humano é o termo chamado antropos, que eu escrevi aqui, que faz menção à natureza humana. Né? E comentei também que essa natureza humana, que esse ser humano, é composto por uma realidade que nós chamamos tridimensional. Então, retomando, o antropos é uma natureza, ou é composto de uma natureza baseada em 3 dimensões. Eu vou repetir porque isso é muito, muito, muito importante, gente. O antropos, o ser humano, é constituído de uma natureza composta. O antropos é uma realidade formada, constituída de uma natureza composta. E essa natureza composta é tridimensional. Peraí, professor, deixa eu anotar. Tudo bem, eu espero você anotar. Tridimensional. A natureza humana é tridimensional. Que isso seja, meu querido, minha querida, você que está em tempo real, você que assiste essa aula, isso deve ser um mantra para o psicanalista. A natureza humana é tridimensional. Ela possui 3 dimensões, que eu vou encerrar a minha fala e vou explicá-la na semana que vem. Primeira dimensão, tridimensional, 3 dimensões. Primeira dimensão é a dimensão, vou até escrever aqui, que eu sei que você está com atenção total, é a primeira dimensão chamada dimensão somática. Vou explicar semana que vem o que é isso. Segunda dimensão, dimensão anímica. Imagine um triângulo equilátero, dimensão somática, dimensão anímica. E uma terceira dimensão, você consegue visualizar aqui os meus polegares? Uma terceira dimensão, que vai fechar o triângulo, chamada dimensão psíquica. O que vai unir, segundo os gregos, a dimensão somática. Eu não vou dizer o que é. Você vai me perguntar, eu não vou responder, porque eu quero que você venha na semana que vem na web aula. Mas o que vai unir a dimensão somática à dimensão anímica será a dimensão psíquica. E se eu estivesse em aula presencial com vocês, eu gostaria que a expressão de vocês fosse assim. E todos, né, em uníssono, dissessem, nossa, oh, puxa, não acredito. Porque é uma afirmação feita, como o Renan disse, né, o Renan escreveu, há 2.300 anos, e que vale até os dias de hoje. Não sei, não me perguntem como que eles pensaram isso. Também não me perguntem como eles, os gregos,
criaram a mitologia, que não é a única, eu tenho várias mitologias, né? Eu falo de culturas, de civilizações, eu não sei como elas construíram isso. A mitologia asteca é belíssima, a mitologia africana é lindíssima, a mitologia chinesa, o que, nossa, então, mas estamos na Grécia, estamos em Atenas, mitologia grega, né? Greco-romana, né? Depois do Império Romano. Não me perguntem como eles chegam a essas conclusões. Né? Então, isso é extremamente importante, pessoal, importante. Eu vou iniciar ou prosseguir a nossa conversa, iniciando a web aula da semana que vem a partir disso, porque você vai perceber que 33% ou um terço do que nós somos, do que nós agimos, de onde estão as nossas impulsões, os nossos instintos biológicos, os nossos hormônios, tudo isso está na dimensão somática. A busca pela felicidade, o sentido que nós buscamos na vida que nós temos. Ao final dessa quarentena, nós vamos mudar muitos valores, viu, gente? Tenha certeza disso. Muitos valores serão substituídos por outros melhores. Tenha certeza disso. O desejo de transcendência está na dimensão, tudo isso está na dimensão anímica. E a dimensão que vai unir o corpo à alma, a matéria ao espírito, ao aqui e agora, à eternidade, é a dimensão psíquica. Psique ou psique, como os gregos utilizavam, representam essa realidade. Realidade através da qual a psicanálise vai mergulhar, vai se focalizar, vai se estruturar, não sem antes considerar e ouvir as dimensões somática e as dimensões psíquicas. Então, nós não somos apenas uma dimensão somática, nós não somos apenas um corpo, nós estamos num corpo. Por outro lado, nós não somos apenas uma dimensão anímica, nós não somos apenas um espírito, né? Nós estamos em um espírito. E, por outro lado, finalizando, nós não somos apenas uma realidade psíquica. Eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus sentimentos, eu não sou os meus valores, eu os possuo. O meu cérebro, a minha mente, não podem ter domínio sobre mim. Eu que devo ter domínio sobre eles. Com isso, eu fecho a nossa conversa de hoje. Abro agora para as perguntas que vocês queiram fazer, mas de propósito, algumas questões eu vou responder na semana que vem, porque eu quero que você esteja presente nas nossas conversas, ok? Mas antes de abrir para as perguntas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A forma como eu fiz a exposição, as nossas conversas, vocês, eu sei que às vezes eu viajo na maionese, depois eu procuro voltar. Posso manter a nossa forma de comunicação desse... Que bom, que bom. Eu sei que houve aí um hiato entre escrever e me ouvir, né? Faz parte do filósofo. Tem isso, Rafa, não tem como, né? Não tem como. Edilson, professor, poderia repetir, não sou os meus pensamentos, eu os possuo. Exato. Eu não tenho os meus pensamentos, a minha mente, pessoal, não pode mandar em mim, numa linguagem simplória, né? Eu que tenho que mandar na minha mente. Então, não são meus pensamentos que me possuem, que devem me determinar, né? Meus sentimentos. Sou eu que tenho que ter uma autoridade, me cobrem essa palavra na semana que vem, eu que tenho que ter uma autoridade sobre os meus pensamentos, meus sentimentos, minha vida, né? Naquela música, né? Acho que do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, leva eu. Não, sou eu que devo levar a minha vida. Eu não devo conduzir a minha vida.
Perdão, eu não devo ser conduzido pela minha vida. É o lema da bandeira do município de São Paulo. Eu devo conduzi-la. Então, é isso que eu quero. Avançamos 3.000 anos, né, Wagner? Eu quero agradecer aí o seu carinho, a sua disponibilidade de estar aqui, de abrir um tempo para estarmos aqui. Repito, a mesma coisa que eu falei no início. Essas web aulas são de fundamentação humanística para vocês. Elas não ducor. Isso, Wagner. Elas não substituem os módulos que serão presenciais lá na Uniítaro. Em breve voltaremos com o professor Anselmo dando a segunda aula, mas no início é um preparativo, entendam como uma degustação do curso que eu carinhosamente quero oferecer a vocês. Foi muito boa a participação de vocês. Quem agradece também sou eu, e fico à disposição para alguém que queira fazer algum comentário, senão eu já encerro a sessão e retomamos no próximo sábado, tá, gente? Obrigado eu de coração. Fico à disposição agora, se quiser perguntar. Não há pelo que agradecer, Luciene, colegas. Falou, Wagner, abração, se cuida. Dani, obrigado também pelo apoio. Semana extraordinária, Edilson. Vamos me cuidar, sim. Renan, obrigado também pelo apoio aí, toda essa logística. Valeu mesmo. Outro abraço, Marlon. Saudade, meu amigo. Parceirão. Não tem que agradecer, não, Mailson. É um prazer, é uma satisfação aí estar com vocês e falando de coisas que eu gosto, né? Ô, oi, Dani, a gente fica amanhã toda conversando, trocando ideia, mas o segredo, Dani, é que a gente tem que ter e deixar um gostinho de quero mais. Aí o pessoal volta. Obrigado, Nelma. Dani, como comer queijo com goiabada, né? Dá vontade de comer tudo, mas aí enjoa. Precisa comer salada, precisa comer abobrinha, precisa comer outras coisas para ter vontade da sobremesa. Legal, legal. Que bom, que bom. Isso, Edna. Foi bom você ter tocado isso. Te dou até Faz até o pedido. Semana que vem, faz esse comentário para a gente lembrar. Muito interessante, Edna. Mantém semana que vem. Quero um pedaço da torta de frango, Marlon. Eu nem sei se tem ainda. Não sei como é que tá. Daiane, a dimensão psíquica pode ser ilustrada com base da tríade. Significa isso mesmo? Ou não necessariamente? Sim, sim. O exemplo da tríade, Daiane, é exatamente isso, os pensamentos, sentimentos e os valores. Isso é também contemplado em outras áreas, em outras terapias, em outras abordagens, tem essa relação sim, bem, podemos sim. Legal, Adná. Me lembra, se eu esquecer, me lembra, tá? Ô, Mário, não precisa brincar, não. Amigos a gente trata com carinho. Aí eu vou mandar um pedaço de torta para cada um de vocês. E para você que não assistiu a nossa conversa, que ainda é gravada, eu mando também entregar o delivery. Mas torta de frango com requeijão, hein? Um pouquinho de requeijão cai bem, fica mais úmida, né, Marlon? Bom, pessoal, então, com a permissão de vocês que estão aqui na sala, eu vou interromper já a gravação. Ela é automaticamente salva. Tem, Daiane. Opa, tem umas tortas veganas aí. Eu não sou vegano. Não alcancei esse grau de evolução espiritual ainda não, né? Sou carnívoro mesmo, né? Mas tem umas coisas veganas que eu curto. Então eu vou pedir a sua permissão para interromper a gravação para que ela possa ser salva e disposada posteriormente, tá bom, pessoal? Um abraço, bom sábado, bom final de semana, cuide-se das pessoas que você ama.